Olá, olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou a Lana, sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta. Hoje, gente, eu vou fazer um tema que eu acho que eu já fiz uma única vez aí. Quem está ligado a você pelo fio do destino, tá? Vou fazer 2 montinhos. Já vai deixando o seu like para você não se concentrar aqui e acabar esquecendo o seu like. Seu engajamento é importante, não só para manter vivo o canal, mas para que possa ser indicado o vídeo para outras pessoas. É novo no canal, prazer, eu sou a Lana, sou daqui do Rio Grande do Sul. Se gostar da energia do canal, a espiritualidade falar com você, se inscreva, não custa nada, é de graça. Ajuda ao vídeo ser indicado e o canal se manter vivo aqui na internet. Principalmente se você chegou por uma indicação, né? Apareceu a indicação para você do vídeo porque alguém se inscreveu, alguém deu like, alguém deixou nem que fosse um coraçãozinho aí no comentário, mostrou engajamento e aí o vídeo é indicado para outros, tá? Se você recebe bênçãos, compartilhe as bênçãos. Recebeu respostas, compartilhe com quem precisa de orientação, tá bom? A gratidão, ela sempre gera gratidão. Eu vou fazer 2 montinhos e a respeito, gente, das consultas de montinho ou sem montinho, eu sempre procuro alternar, né? Para agradar gregos e troianos, mas parece que nunca tem gente satisfeita, gente, tá? Então, se você acha que não está de acordo com a sua vontade, né? Não está do seu agrado revezar os montinhos, um pouco de um pouco de outro, fique à vontade, tá? Para procurar outro canal aí. Que Deus te abençoe, vai com Deus e fecha a porta na saída. Tá, gente? Porque é bem difícil trabalhar com pessoas, porque nunca ninguém tá contente com nada, né? Sempre tem alguém reclamando de alguma coisa. Mas eu procuro revezar. Quem conhece o canal e tá aqui, às vezes acontece de ter mais predominância de um ou de outro, mas isso não é uma questão de eu querer. É conforme as instruções da espiritualidade. São eles que mandam aqui nessa parte. E eu obedeço, não sou nem louca de dizer que não, tá? É os recadinhos de sempre, não quer avance, tá? Todo dia tem oração às 18, juntamente com a Casa do Caminho, tá? Pode deixar o seu pedido de oração que a gente ora por você, pode fluidificar a água, não precisa expor ninguém, coloca só as iniciais. Mesmo quem só visualiza os vídeos e não é inscrito, gente, é colocado na oração junto com seus familiares e todos os seres de luz que são trazidos aqui. Agora que eu vi que tá descolando, ó. É porque deu calor, gente, e descolou. Tá? Quer falar comigo? Eu não tô fazendo consulta particular no momento. Mas quer desabafar, abrir o coração, é tudo no e-mail. Fica fixado nos primeiros comentários de todos os vídeos. Não tá conseguindo mandar o e-mail, que às vezes o link tá bugado, tá? Aí você digita o endereço direitinho que vem, tá? Quer falar comigo, quer pedir endereço aqui do canal para mandar algum presente aqui para a mesa do canal, pede lá no e-mail, tá? Quer ajudar financeiramente o canal, seja no Pix, ou seja aí no coraçãozinho, que é o valeu, tá? Eu agradeço. Eu não tenho membros, essas coisas, então o jeito de ajudar para aquisição dos materiais aqui, né? É pelo coraçãozinho. Se você quer a chave Pix, pede lá no e-mail que eu mando. Quem tem o meu WhatsApp de trabalho, a chave Pix é o WhatsApp de trabalho. Tá? Deus de já, que Deus abençoe e multiplique aí todos que já doaram, vão doar. Em bênçãos, em saúde, prosperidade em você, na sua família. Troquem o gênero. Se eu desço o porrete na falta de caráter, os meninos são bem-vindos, casal homo também. Só inverte o que eu estiver falando. Eu falo ele porque a maioria do canal é menina, tá? É só inverter. Não existe uma sentença, é energia do dia. Tá? No máximo 3 dias, uma semana. Por isso que a gente vem ver sempre. Enquanto eu vou embaralhando, eu vou dando os recados. E eu vou fazer aqui, gente, bem completo. Hoje eu vou usar tarôs separados, tá? Vou usar os decks separados. Mas pra gente ver bem essa questão, quem é que está ligado a você pelo fio do destino. Não tem vídeos repetidos no canal, salvo 2 ou 3 que tem aí, que não abriu para todo mundo, eu repostei com a mesma capa e o mesmo título, que é para você saber que é um vídeo repetido, que eu me obriguei a fazer assim porque não abriu para todo mundo, tá?
Abriu para alguns e para outros não. Então aqui, ó. Eu vou marcar o montinho aqui, ó, de número 1, tá? É o deck de la Santa Muerte, o Lenormand da família Adams e os arcanos maiores das caveirinhas. Eu vou marcar com a chave prateada com vermelho, tá? Pro número 2 é o tarô das bruxas e o tarô das bruxas completo, que é o Everyday Witch, com o Lenormand verde, tá? É a chave aqui dourado, um dourado antigo, tá? Se você precisar pausar, gente, pause. Para você pedir para o seu anjo da guarda qual montinho certo, o seu mentor. Ah, Lana, eu fiquei na dúvida, eu posso ver os dois? Pode, às vezes um complementa o outro. Eu vou começar com o primeiro aqui. E a gente vai ver quem tá ligado a você pelo fio do destino. Acho que os recados foram todos dados, né? Então é isso, gente. Vou começar aqui, ó, quem escolheu a chave prata com vermelho, que é os baralhos mais trevosinhos, tá? O Lenormand mais trevosinho do Adams, o arcano maior de caveirinha e as caveirinhas do arcano aqui, dos arcanos de la Santa Muerte. Mentalize seu ser de luz. Se você tem alguém que você quer mentalizar para saber se é essa pessoa que está no fio do seu destino, né? Se não quer mentalizar ninguém, mentalize a pergunta. E vamos ver o que vai sair para você aqui. Quem está ligado a essa pessoa escolheu esse montinho espiritualidade pelo fio do destino. Eles que era para considerar, então eu não tinha nem cortado, mas vocês viram que ela saltou, né? A carta do louco. Aqui me mostra, para algumas pessoas, obviamente não vai ser para todo mundo, mas a pessoa que está ligada a você pelo fio do destino pode ser uma pessoa mais jovem do que você. E quando eu digo mais jovem, não precisa ser uma distância de 10, 15 anos, não, às vezes um dia, um mês, uma semana. Se não é uma pessoa mais jovem, é uma pessoa que regula a mesma idade, mas é uma pessoa mais imatura. E que talvez por ser imaturo, não tenha tido ou não tenha maturidade dentro da relação. É uma pessoa aqui que é muito facilmente influenciável, tá? É uma pessoa, porque aqui é Netuno, é peixes. É uma pessoa que costuma se influenciar muito facilmente pela aparência das coisas e das pessoas e ouve todo mundo por ter essa imaturidade, essa insegurança dentro do plano emocional e afetivo. Mesmo que já seja uma pessoa de mais idade, tem essa imaturidade. Para alguns pode ser que seja mais jovem fisicamente mesmo que você. É uma pessoa aqui que, independente se está com você ou se não está, é uma pessoa que eu vejo que tem uma vontade grande, está se encorajando, né, buscando essa força de vontade, essa coragem, ou para iniciar algo com você ou reiniciar, tá? É uma pessoa aqui que, se vocês estão se conhecendo ou estão juntos, né? É uma pessoa que quer deixar o que for para trás, levar só o necessário para iniciar essa jornada que está começando ou que está com você para avançar. Se é alguém que era da sua vida e não está mais, quer reiniciar. Seja quem for, se é do passado, se é atual, se está iniciando, essa pessoa vê que a relação com você tem todas as possibilidades. Independente se ele é do passado, se acabou, se terminou, se está junto, se está iniciando, essa pessoa sabe que tem um potencial grande, que muita coisa ainda está sendo gerada no útero cósmico. Só que é uma pessoa que enxerga as coisas do afetivo muito nebuloso, Netuno é nebuloso. A pessoa que talvez pela imaturidade não tenha clareza para conduzir uma relação ou até mesmo para se comportar dentro de uma relação. Por imaturidade emocional. Pode ser que nas outras áreas da vida não seja imaturo. Mas no afetivo isso atrapalha. Porque essa pessoa vê tudo nebuloso, ele não consegue ver com clareza, com maturidade as relações dele ou dela.
e acaba muitas vezes agindo no impulso, na inconsequência dentro do relacionamento, ou na infantilidade nas palavras ou ações. Acaba sendo louco, o bobo, ou então ele se perde muito nas coisas fúteis do mundo, do externo, e acaba negligenciando a relação. E porque é muito influenciável. Eu sinto uma energia de uma pessoa muito Maria vai com as outras, que por ele não ter maturidade emocional para tomar decisões ou agir por ele mesmo, ele acaba ouvindo todo mundo. E se ilude muito, é muito sonhador, sabe? É aquela pessoa que sonha demais, o Tonho da Lua sonha demais, mas acaba não concretizando nada. Porque ele sonha, mas não age para conseguir realizar os sonhos, né? Acaba sendo no impulso ou na inconsequência ou ouvindo os outros e faz errado. Mete os pés pelas mãos e é inconsequente e irresponsável. Ou ele vai pela futilidade, pelo oba-oba, porque o louco é festeiro, né? Pela sensação de liberdade, sou livre, leve e solto, e acaba não levando o relacionamento a sério e prejudica a relação, agindo irresponsável, inconsequente, no impulso. É uma pessoa que às vezes se ilude com a aparência de uma proposta, de um sonho que ele quer muito, e larga a relação, ou abandona, negligencia ou erra, para ir atrás disso e logo se desilude e se arrepende. Esse é o mal do louco, ele é o paradoxo entre a sabedoria e a burrice, a loucura. É uma pessoa que para alguns ele pode ter até alguns bloqueios emocionais aqui, porque Netuno é peixes, trauminhas, bloqueios, manias, neuroses, que acabam atrapalhando na relação, ou ele acaba tendo sempre essa conduta do eterno Peter Pan, que não cresce. Ou tem uma síndrome aí, um TDAH da vida, que parece que nunca sabe o que quer, uma hora quer uma coisa, daqui a pouco não quer mais, não consegue focar no que quer, não consegue desenvolver o que quer porque é inconstante, né? Não consegue ter maturidade dentro de uma relação, nunca está satisfeito com nada dentro de uma relação. Né? Eu não gosto muito de usar essa terminologia do TDAH, porque hoje está muito na moda a pessoa ser confusa, inconsequente, imatura dentro das relações, não sabe o que quer da vida e das relações, age sempre no impulso e na inconsequência e botar a culpa num transtorno. Porque o TDAH ele afeta mais na infância e na adolescência. Depois que você fica adulto, a tendência é isso se estabilizar. E aí não adianta ter 40, 50, 60 anos e culpar o TDAH. Não. Então eu não gosto às vezes de dizer isso, mas para alguns pode até ter aqui, tá? Alguma bipolaridade, um TDAH, algo que parece que essa pessoa não desenvolve, né? Ele não cresce, ele não amadurece. É o eterno Peter Pan, o eterno crianção, que parece que não consegue levar nada a sério, não consegue amadurecer, não consegue evoluir. E às vezes, gente, é só mesmo porque a pessoa é porra louca, não tem nada de transtorno. É muito Maria vai com as outras, preza muito pela sua liberdade, acha que ficar numa relação, seguir uma regra de respeito numa relação é prisão. Então nem tudo é transtorno, né? Nem tudo dá para dizer que a pessoa pode ter um transtorno. Quem vai diagnosticar isso é o médico. Mas existe muito diagnóstico errado por aí. A pessoa chega lá, o médico diagnostica com uma bipolaridade e não é, só uma porra louca. Um TDAH e não é, só alguém que se recusa a crescer. Então, para alguns tem esse tipo de tendência e personalidade na pessoa que está ligada ao fio do destino com você. É uma pessoa bem tola, tá? Bem inconsequente. Mesmo que já seja maduro em idade. Uma pessoa muito influenciável, muito Maria vai com as outras. Qualquer um que diz uma coisa para essa pessoa já deixa dúvida. Já mexe com a estrutura e com a convicção dele, principalmente se for amigos, parentes, pessoas que ele confia ou que estão ligadas emocionalmente, ele se deixa influenciar. Isso gera confusão, gera dúvidas. Aí de manhã quer ser bombeiro, de tarde quer ser açougueiro e de noite quer ser músico. E é assim instável nas relações, não sabe o que quer, confuso. Para muita gente só apanhou pouco na infância, né? Precisava apanhar um pouco mais para crescer. Ou então tá apanhando da vida,
Já é um burro velho, mas parece que se recusa a adquirir a maturidade que é necessário para viver uma relação. Cavaleiro de Paus. Aqui tem muito impulso, tá? Cavaleiro de Paus e o Louco. Uma pessoa extremamente impulsiva. Pode não ser nas outras áreas da vida, mas no emocional é. Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Copas. Para muitos, no passado, essa pessoa sempre foi meio cafajeste, tá? Cavaleiro de Paus no passado. Ele era festeiro, ó. Festeiro, do oba-oba. Mesmo estando nas relações, sempre foi uma pessoa realmente inconsequente, responsável, até meio cafajeste, no passado, na vida passada dele. Seja numa relação com você, seja sozinho, sempre teve esse grau de maturidade. É o tipo, gente, que tudo era levar a vida na brincadeira, tá? A cabeça de baixo guiava mais que a de cima, os instintos, impulso, a liberdade que tanto prezou. Eu sinto uma energia muito forte de alguém que confundia muito liberdade com libertinagem, tá? Sempre achou que ser livre era fazer o que dava na telha, dentro das relações e até na vida. E aqui eu vou dizer mais, o louco é Netuno, é Peixes, fala de sofrimento, humilhação, sofrimento, dificuldade, obstáculos, rasteiras. Tudo isso já teve no passado dessa pessoa, por ser imaturo, por ser influenciável, por ser festeiro, por ser carnal. Muitas vezes já se deu mal na vida, no passado dele, até dentro dos relacionamentos por ser assim. Tá? Aqui é um 8 de copas, ó. 5 de copas e 8 de copas. É uma pessoa que tem muitos arrependimentos aqui na vida, principalmente nos relacionamentos. Arrependimentos, culpa e remorso de muita cagada que fez, que provavelmente ele mesmo estragou a relação. E o 8 de copas mostra ele preso nessa repetição de padrão e nesses vícios. Sempre repetiu o padrão. Por isso que eu digo, parece que é uma pessoa que se recusa a aprender com os erros e amadurecer. Virar homem ou virar mulher. É sempre o moleque, a moleca na vida, nas relações. Entende? E aí, para muitos, teve um passado meio cafajeste. Seja com você ou em outros relacionamentos. Sempre movido pelo impulso da paixão, do desejo sexual, da festa. E viveu muito tempo preso nesse círculo vicioso. E acabou preso. Olha aí, ó. Olha as rivalidades aqui, ó. Não só essa pessoa era dada a ser cafajeste, botar sempre uma outra pessoa nas relações, trair, como ele arranjou muitas inimizades por ser assim. Inconsequente, Maria vai com as outras, iludido com a aparência de tudo e de todos, sonhador, festeiro, putanheiro, mulherengo, ou se é mulher você só adapte. Trouxe muitas rivalidades, sofrimento, obstáculo, humilhação. Por isso ele tem tanto arrependimento, chora o leite derramado aqui, ó. E tá preso no momento num círculo vicioso. Pode ser preso numa relação que ele acabou indo por interesse, por vício, por farra, por repetição de padrão. Tá? E tá preso nessa relação agora, porque achou uma pessoa pior que ele aqui, ó. Tá? Ou ele tá preso num problema financeiro, ou num problema que vem de rivalidades. Ele tem uma inimizade com uma ex, ele tem uma inimizade com um ex-sócio, tem uma inimizade de alguém que era amigo e virou inimigo. Ou ele é dominado por uma parceira, por uma familiar. Tem coisa prendendo ele aqui que ele mesmo cavou ao longo da vida. Mostra também aqui uma pessoa que, além de tudo, era interesseira. No passado, todas as amizades sempre visavam algum interesse. Os relacionamentos afetivos não eram baseados no amor, era baseado ou no interesse financeiro, ou no interesse dos prazeres, de compartilhar prazeres juntos, ou no interesse sexual. Foi uma pessoa que viveu de paixões, de impulso, de imprudência, inconsequência no passado. Aqui é um 9 de paus, uma pessoa que se defendeu ou se defende muito do sentimento de amor verdadeiro. Olha aqui a serpente, gente. Essa pessoa não só era desleal com os outros,
infiel, adúltero, da farra, do vício, de tudo isso, como ele se associava a pessoas assim. Por isso que ele tomou tanta ruim na vida. Semelhante atrai semelhante. Esse aqui já foi traído, gente, de tudo que tipo. Ele já traiu e foi traído nas relações. Ele já levou trairagem pelas costas de falsos amigos, de ex-sócios, de ex-familiares. Ele fez com os outros e sempre tomou também. Tá? Principalmente aqui nos relacionamentos, ó. Ele sempre traiu e foi traído. Vivia relações tóxicas, relações de ciúmes da parte dele e das parceiras, relações de vício de repetição, relações de mentira, traições, falta de confiança, traição de confiança, mentirada a rodo. Ele já usou muita gente, já foi usado por muita gente. Sempre coisas tóxicas. Então, aqui um pouco das características dessa pessoa que está ligado a você pelo fio do destino é esse. Uma pessoa, gente, sempre foi interesseira, interesse financeiro, material, sempre voltada para promiscuidade, prazeres físicos, sensoriais e carnais, trair, mentir, adulterar, enganar, ser interesseiro nas relações de qualquer tipo, sempre na lábia, na malandragem, na manipulação, e por consequência ele recebia isso das pessoas do entorno, seja amizades, parceiras afetivas, familiares. Sempre viveu assim. E sempre tentou se proteger do sentimento, do amor verdadeiro. Uma pessoa que não queria amar de verdade, porque talvez esses traumas e bloqueios que essa pessoa tenha, traz uma insegurança muito grande. Vou dar um exemplo, ele pode ter vivido o primeiro amor da vida dele, onde ele foi traído, magoado, ou viveu uma relação de ciúmes tóxica com a pessoa, até de um grau de agressividade por causa de ciúmes, e aí ele botou na cabeça dele, né, que o amor é sofrimento, e aí sempre tentou fugir do sentimento verdadeiro de amor. Como é que ele fugia? Se ele estava numa relação e começava a gostar da pessoa, ele traía, ele se auto-sabotava, né, porque daí era um jeito de ele não se apegar demais e não sentir amor demais, não se sentir vulnerável, dependente. E aí ele magoava os outros, ele feria os outros. Ou então a pessoa também era que nem ele. Aí era chumbo trocado, um traía de um lado, outro do outro. Mentia do lado, outro do outro. E para ele estava bom. Por quê? Porque ele não amava, não sofria por amar. E ao mesmo tempo ele vivia todas as putanhezas que ele queria viver. Todos os excessos. A parceira também era dado a tudo isso. Ele tinha o sexual que ele tanto queria. Ele tinha o interesse financeiro que ele tanto queria. A estrutura, o que fosse. Dava bom pra ele, gente. Entendeu? Não precisava ter amor nas relações. E talvez aqui, se você teve uma relação com essa pessoa, ele mostrou essa conduta com você também. Ele pode ter traído você, a sua confiança. No começo ele foi o Dom Juan aqui, ó. Declarando amor, todo apaixonado. Era tudo papo, era tudo um jeito de conquistar você, de levar você pra cama, de manipular com palavras que você queria ouvir. Meio narcisista até, tá? Dizendo o que você queria ouvir para conquistar você. Ou uma pessoa que botava na cabeça, né? Ah, você disse que não me quer, agora que eu vou fazer de tudo para conquistar você, para provar que eu posso conquistar você, fazer você se apaixonar por mim, para provar pelo orgulho, pelo narcisismo que ele podia ter você. E aí ele enganou mesmo, ele manipulou mesmo. Ele falou o que você queria ouvir, ele usou de falsidade, ele usou de mentira, de artimanha, de astúcia, para levar você para a cama, para você ficar apaixonada por ele, para ele provar que ele podia. E aí, daqui a pouco, ele foi lá e trocou você, ou traiu você, ou escolheu ficar com outra por um interesse, porque daí já perdeu o interesse em você, foi para outra. É triste dizer isso, gente, porque a gente quer saber quem tá ligado a você no fio do destino. E é uma pessoa desse tipo de caráter. Eu não posso dizer, gente, que uma pessoa na casa 1 da personalidade
Que sai um cavaleiro de paus e uma raposa, é um santinho, não é? A personalidade dele sempre foi essa coisa meio narcisista, festeira, irresponsável com o sentimento alheio, que não queria amar, que sempre buscou interesse nas relações e não sentimento, que sempre foi de trair, de adulterar, de flertar, de paquerar para engrandecer esse ego narcisista, mesmo que não seja um narcisista patológico. Tá, gente? Justo na casa da personalidade. Mostra que ele foi assim no passado, na vida. Pregresse com você para alguns casos. Né? O bom é que aqui está mostrando que foi no passado. Talvez esteja aprendendo, né? Tá na hora de crescer, de amadurecer. Aqui essa pessoa já tomou traição de tudo que jeito. Ele aqui, gente, fez muita promessa que não cumpriu para você. Se você já teve com essa pessoa um relacionamento. Tá? Muitos aqui de vocês até tinham um relacionamento, ó, de bastante tempo. Independente se era um namoro, noivado, casamento ou morar junto, mas já tinha muita gente há muito tempo com essa pessoa aqui. Tá? E aqui provavelmente foi alguma traição, ou de confiança, ou de adultério, ou mentira, ou ele trocar, abandonar você por interesses por outra pessoa, que deu término na relação para a maioria. E agora ele está se vendo preso no que ele foi atrás. Se iludiu e foi, e agora está preso por algum motivo. Se não é uma pessoa com quem ele está preso, não é familiares de pai, mãe e filhos, é um problema que essa pessoa tem. Que limita ele, prende ele, mas também foi ele que cavou. Independente de qualquer situação que esteja prendendo ele cavou essa situação para a vida dele pela conduta torta dele de uma vida. Tá? Se hoje ele está sofrendo pela traição de alguém, pela rasteira que ele tomou de alguém, deslealdade de alguém, é porque ele fez primeiro. E se não foi com essa pessoa que fez, foi com outras. Ele está colhendo o que ele plantou ao longo da vida. Ele está se sentindo aqui, ó, é o 9 de paus, até coagido, acuado. Para alguns tem alguém ou alguma situação ou problema que dominam ele. Aí você adapte, pode ser a parceira que ele tá, pode ser uma familiar, um familiar, pode ser um amigo, uma amiga manipulador interesseiro. São pessoas que não prestam e que ele está preso em alguma pessoa, em alguma relação, alguma situação ou problema, que ele se sente acuado, com medo, preocupado, preso num ciclo que ele não consegue romper, com medo, né, de não conseguir sair disso tudo, ele se sente até acuado. Para alguns, ele pode ter feito o que fez com você aqui, afastou, terminou, abandonou, sei lá o que essa pessoa fez, por crenças limitantes e ficou defendendo que aquilo estava fazendo e dizendo que estava certo. Mas muito para se proteger do sentimento que ele tem por você, porque aqui ele tem sentimento. Tá? Outra coisa, ele foi influenciado por todo mundo, ó. Tá? Amigos, familiares, todo mundo deu pitaco, que talvez era contra a relação de vocês. Ele não defendeu você, ele não defendeu o sentimento de vocês, ele não defendeu a relação de vocês. E ele se deixou influenciar por muita gente falsa, invejosa, que tinha inveja da relação de vocês, tinha inveja de você, consulente. Tá? Pessoas aqui que acham que são dona e proprietária do seu ser de luz. Seja uma parente, uma filha, uma mãe, uma irmã, uma tia, uma mãe de criação, uma avó, ou uma parceira, ou uma ex. Ou até amizades que sempre fizeram a cabeça dele pro seu próprio. É pessoas que sempre tiveram interesse de algo que fosse bom para elas, não para o ser de luz e você. Tá? Se é uma parceira, não larga dele, não é por amor. Não larga porque ela não quer perder para você nem para outra. Não larga porque ela acha que é posse, propriedade dela. Não é por amor. Se é uma mãe narcisista que quer o filho para ela, que o filho cuide ela e priorize ela. E se ela escolher uma nora, um genro, tem que ser do agrado dela, uma nora, um genro que babe ela, coloque ela também em primeiro lugar. Ou então um genro, uma nora que tenha grana. Para todos os
os envolvidos são pessoas falsas, traidoras, mentirosas, interesseiras, capazes de passar por cima do que for para ter o que quer, e tampouco se importando com a felicidade do ser de luz e sua. Protegeram muito seus interesses, tá? E muitas vezes ele achou que era pro bem dele que essas pessoas estavam dizendo. Mas aqui as máscaras vão cair ou já estão caindo, tá? Ou já caiu ou estão caindo. Desse bando de gente mentirosa, falsa, manipuladora, narcisista, interesseira. E ele sempre se associou com pessoas assim. É a frase que eu sempre falo, gente. Quem com porco se deita, lavagem come. No espiritual, semelhante atrai semelhante. Aquilo que você vibrar de energia, de conduta moral, de conduta espiritual, você vai atrair pessoas iguais. E é o que essa pessoa teve a vida inteira. Mesmo que seja parentes, amigos, parceiros, você vai vibrar assim e vai atrair gente assim. Você trai, vai ser traído. Você rouba, vai ser roubado. Você vai ser interesseiro, tem um interesseiro na sua vida. Tá? Sempre. É a lei do retorno. Aí agora, essa pessoa, se vocês estão afastados, que aqui mostra muito arrependimento dele, chorando leite derramado, e ele querendo fazer as pazes, pedir perdão e reconciliar. Então a maioria deve estar afastado. Alguns até já há algum tempo de afastamento, né? E essa pessoa está morrendo de ciúmes aqui de você, ó. Ele tem sentimento de posse por você, um ciúmes doente. Vocês deveriam ter uma química sexual para quem já teve o toque grande, tá? E aí ele fica stalkeando você aqui, ó, que nem louco. Mesmo que você bloqueou, ele fez um fake. Ou ele olha pelo de outra pessoa. Ah, eu não tenho rede social, Alana. Então essa pessoa pergunta de você para quem possa falar. Ele não tira o olho, ele quer sempre saber de você, porque ele morre de ciúmes. Ah, Ana, mas ele tá com outra, não importa, ele acha na cabeça dele que você é propriedade dele ou dela. E ele pensa aqui em vir de novo, investir em você, lutar por você. Ele só tá esperando o momento certo, ou da briga, a poeira baixar da briga, ou ele tá esperando o momento certo da sua raiva passar. Ou ele está esperando o momento certo, observando quando você está mais doce, se você já esqueceu um pouco do que ele fez para você. Ele está vigiando e rondando. Para no momento certo ele vir investir em você de novo aqui, ó. E ele vai vir, gente, ou com uma desculpinha esfarrapada para falar com você, ou perguntando se esqueceu alguma coisa com você, ou pedindo um conselho, uma ajuda sua. Tá? Ele vai vir com a lábia que ele sempre teve. Ele vai vir falando de amor, falando de desejo, fazendo declarações. Algumas até vai ser de novo aquela mesma enrolação que ele já fez no começo. Porque esse aqui ele tem muito essa coisa de sempre repetir o padrão, parece que ele não aprende. Ele não consegue vir, gente, com esse coração aberto aqui, ó. Ele tem que vir na manipulação, no joguinho, ele gosta muito de jogar. Fazer jogo de ciúme para valorizar o passe dele. Sabe? Ele não consegue vir, gente, na sinceridade. Dizer o que sente, que ama, que quer, pedir perdão. Não, ele tem que sempre vir manipulando, tentando ser o dominante na situação. Tentando sempre estar por cima. É sempre fazendo a jogada que fique bom para ele, do interesse dele. Sempre na manipulação de palavrinhas, de joguinhos. Mesmo quando ele quer se declarar de verdade. Entende? Ele nunca vem, gente, direto. Ele vai fazendo curvas. Né? Até mesmo porque aqui ele pode ser uma pessoa que tem um pouco de ego, de orgulho. Então ele nunca vem entregando o sentimento de forma limpa, clara, sincera. Ele vem sempre com subterfúgio, com joguinho, com manipulaçãozinha. Vem sempre com esse jeito besta, se fazendo de besta do louco, se fazendo de bobo. Sempre no mesmo joguinho, na mesma estratégia que muitas de vocês já conhecem, porque ele já fez lá no começo. E ele faz isso com todas. Com todas que ele já fez até hoje, foi sempre esse mesmo jogo. Por isso que eu digo, não aprende com a repetição, não amadurece. Ele vai querer lutar, ele vai querer investir. Tá? Ele vai vir todo falando de amor, de desejo, de paixão. Vai vir dizendo que você quer ouvir, que ele sabe que é o seu ponto fraco.
Até porque ele estuda muito, ele observa muito você. Não vou mentir para vocês não, tá? Alguns aqui tem pessoas sim com traços narcisistas bem fortes. Tá? Não quer dizer que é um narcisista patológico, mas tem. Ele usa sempre a mesma repetição e faz sempre as mesmas coisas. Mesmo jogo, mesma manipulação. Tá? Até o grau 5, gente, na escala lá do teste narcisista, é um narcisismo normal. Tá? De 7 para cima, 7, 8 já mostra um grau forte de narcisismo. E dali para cima já é patológico. Tá? Ou me digam, essa pessoa já fez esse teste para ver se não tem um narcisismo? Né? Essa pessoa já foi procurar se tratar, gente, porque aqui pode ter, tá? Algum tipo de transtorno, ou de personalidade, ou transtorno mental, manias, neuroses, psicose, alguma coisa que essa pessoa tem que faz ele ser assim. Esse diagnóstico é só o médico que vai poder dar, tá? Mas as cartas mostram aqui uma pessoa que tem essas tendências aos excessos, ao emocional todo desregulado, né? Não cresce, não amadurece. Essa pessoa tem alguma coisa, gente, tá? Nem que seja traços fortes, narcisistas negativos que prejudicam ele, prejudicam os outros. Né? Que nem eu disse, um TDAH da vida, um bipolar da vida. Ou me contem, essa pessoa já fez esses testes, já foi procurar ver isso num psicólogo, num psiquiatra? Né? Eu não estou dando diagnóstico aqui não, gente. Eu estou mostrando conforme a energia que eu sinto aqui. Tá? Ele tem muitos arrependimentos, principalmente com você, ó. Chora o leite derramado, justamente porque ele tomou decisões no impulso, né? Porque ele não soube ser maduro, tá aqui, ó, lírios com 5 de copas. Ele não soube ser maduro, ele ouviu todo mundo, ele se precipitou com relação à atitude com você ou com julgamentos em relação a você. Ele é uma pessoa que ele errou por impulsividade, para muitos ele continua errando e insistindo no erro. Tá? Seja com você ou na vida, ele continua repetindo o mesmo padrão, o mesmo erro. Por isso que eu digo que essa pessoa tem algum problema, parece que ele não amadurece, ele não aprende com a experiência. O que é esquisito, né? Para uma pessoa normal, emocionalmente. Ele tá sempre perdido nesse labirinto aqui, ó, das dúvidas, das indecisões. E aí deixa as oportunidades passar na vida, nas relações e chora o leite derramado. Aí ele fica lá se vitimizando, né? Não vendo solução, porque ele fica olhando só para as taças derramadas e não vê que tem duas em pé. Ele fica lá se lamentando, só fica enxergando o problema e não sai disso. Não resolve, não muda, não age, não conserta. Aí ele se decepciona com os outros, se ilude, dá com o burro na água, ele se decepciona com ele, aí ele sabe que decepciona você também, os outros também. Tá? Aí ele fica com vergonha do que ele faz errado, fica com vergonha de você, de vir te pedir perdão. Trocou o certo para alguns aqui pelo duvidoso, tá? O 7 de copas ele fala de patrimônio e de herança, então ele pode ter ido atrás até de grana, de posição, de status, de pessoas que podiam dar isso para ele, seja parente, parceiro, amigos, e trocou você por tudo isso. Trocou o certo pelo duvidoso e se decepcionou. Aí agora sente culpa, tomou as decisões no impulso, deu cabeçada, fez errado, tem arrependimento, tem remorso, tem até vergonha de voltar e consertar. Né? É fácil, na hora de errar, e não, aí faz que é uma beleza. Na hora de consertar, aí só enxerga o problema. Mas ele sabe e quer vir pedir perdão, fazer as pazes, reconciliar. Ele sabe que com você dá para ele amadurecer, ter uma relação segura, que você é uma pessoa que ele admira e respeita muito. Você é uma pessoa virtuosa de moral, espiritualizada, generosa. Já pode ter ajudado ele até financeiramente para alguns. Tá? E aí ele se inspira, ele quer ser alguém melhor, só que ele não se mexe, gente, ele não faz nada. Ele continua sempre preso nesse labirinto da mente, do coração, da emoção. Olha o ciclo vicioso aqui do 8 de espadas. Para muitos teve adultério aqui mesmo, tá? Foi traição de adultério mesmo, traição de confiança teve também, mentirada a rodo, manipulação, tá? Ele sabe tudo que ele fez, gente.
E é o padrão que ele sempre repete. Aí aqui de novo, ó. Aqui confirma, gente, tá? Que felizmente ou infelizmente vocês têm laço de destino, ó. Predestinação nos lírios e estrela. 2 vezes a predestinação e aqui saiu louco na energia dele. Você veio com a missão até de ajudar nessa evolução moral e espiritual dele, para ele amadurecer, para ele aprender lições importantes, né? Para ele justamente se inspirar na sua espiritualidade, moral, maturidade dentro de relações, para ele se inspirar em você e virar isso. E ele quer muito fazer as pazes e pedir perdão aqui, ó. Só que ele tá preso aqui, não tá sabendo como. É uma prisão para alguns mental. Ele fica lá remoendo a culpa, o remorso, as cagadas, e não sai disso, né? Fica só em torno do próprio rabo ali na rodinha do hamster, né? Ele foi covarde para alguns, tá? Foi covarde, foi egoísta. Não defendeu o seu amor, não defendeu você, não defendeu a relação de vocês. Só pensou nele, nos interesses dele, seguiu todo mundo. E aí agora vem a culpa, agora vem os arrependimentos. Só que ele fica preso, gente, ali no mental, tá com os olhos vendados, não vê solução, tá com vergonha de ter sido exposto na mentira, nas traições. Mas ele poderia sair desse círculo de espadas quando ele bem entendesse. Os pés não estão amarrados e o círculo é de espadas, dá para passar pelas frestas, né? Mas ele fica se sentindo limitado, preso, pressionado, até coagido, coação, encurralado, né? Perdão, eu falei 8 de espada, gente, é 8 de copas, tá? Perdão. O 8 de copas é que ele pode ter dado as costas tendo o sentimento, né? E aí, gente, o 8 de copas é aquela traição que a pessoa abandona, dá as costas para a parceira, para o filho, e depois se arrepende e quer voltar. É o que aconteceu com esse aqui. O 7 de espadas que eu tinha falado, que eu me confundi, a pessoa fica com vergonha de ter sido exposta na traição, no adultério. E o 8 de copas, ele larga tudo, família, ou ele troca o sentimento por outras coisas e depois ele se arrepende. Aí quer voltar arrependido pelo adultério, por ter abandonado tendo sentimento, por tudo que fez. Tá? É que aqui, né, gente, eu acabei confundindo com o 8 de espadas, mas é o 8 de copas. Ele abandonou, traiu, fez o que fez tendo sentimento por você. E agora quer voltar arrependido aqui, ó. Pedir perdão, fazer as pazes. Ele quer a regeneração. Ele sabe que ele precisa deixar coisas, pessoas, situações para trás. Renovar as coisas para ficar com você de novo. Ele precisa consertar o que ele fez de errado aqui. Né? Principalmente para os casos que foi adultério. Eu já falei para vocês, né? O 8 de copas, o 8 de espadas, o 7 de espadas e o 7 de copas sinalizam um adultério. Então, para muitos teve, não foi só traição de confiança, para alguns foi traição mesmo, adultério mesmo. Tá? E aí agora ele se culpa e quer voltar, quer reverter tudo, gente. Então, felizmente ou infelizmente para muitos é essa pessoa que tem um laço de destino com você. Tá? E ficou bem nítido aqui o laço de destino com a estrela e os lírios. A predestinação e a missão juntos. Um veio para evoluir com o outro, principalmente ele aprender com a sua maturidade no relacionamento, a sua maturidade emocional, a sua virtude moral elevada, a sua generosidade, bondade, a sua fé, a sua espiritualidade elevada. Ele veio para aprender com você. E aqui confirma o que eu falei. Para alguns, você pode ser mais velha ou mais velho do que ele. Ó. Se não, é no mínimo mais experiente, mais maduro, mais pronto. E ele não. Aqui fala muito de que no passado ele pode ter feito tudo isso, errou, mas também não se sentia preparado emocionalmente para assumir uma relação ou financeiramente para assumir uma relação e ainda fez todas essas porcarias.
tá? Então aqui, felizmente ou infelizmente, é essa pessoa que tem laço de destino com você. Em termos de características físicas, para alguns é uma pessoa que pode até regular a mesma idade que você. Para outros, você é mais velho ou mais velha. Mas para todos os casos, ele é imaturo no emocional, mesmo que ele tenha a mesma idade. Ele é muito imaturo emocionalmente e você é muito pronta, muito pronto. Fisicamente, para alguns, é uma pessoa de cabelos castanho escuro a preto, olho castanho, castanho escuro preto, mas pele branca. Para outros, é uma pessoa de pele bronzeada. É branco, mas de pele que pega bastante sol, bronzeado. Ou então, uma cor mais indígena ou mulato, tá? Para alguns, né? Não vai bater com todos. E é uma pessoa que tem essas características infelizmente negativas, tá? É uma pessoa que tem uma personalidade, não tem como dizer que não, gente, que é muito mentiroso, sabe? É uma pessoa que ele sempre mente, gente, ou ele tenta sempre fazer jogo e manipulação, ele nunca consegue se despir dessa máscara narcisista ou de mentira, de jogos de manipulação. É uma pessoa que sempre foi muito lasciva sexualmente, sempre nesse jogo da paquera, da conquista, de provar para ele mesmo que ele podia seduzir e levar para cama, que ele podia fazer a pessoa ficar apaixonada, fazer tudo para a pessoa ficar louca por ele e depois trocar ou abandonar. Ele sempre teve essa conduta, tá? Seja inconsciente ou consciente. Acabava usando as pessoas, brincando com o sentimento dos outros, brincando com a vida dos outros. E o que ele colheu ao longo de uma vida toda disso foi sempre receber o mesmo, ou estar cercado de traidores, de pessoas falsas que deram rasteira, que trouxeram sofrimento também para ele. Uma pessoa que sempre colhe o que planta, né? Aqui existe a esperança dessa pessoa amadurecer, mudar, existe. A gente encerra com a estrela. Basta ele querer. A estrela fala da pessoa que não usa mais máscaras, da pessoa que não tem mais ego, orgulho e vaidade, tem humildade, da pessoa que aprendeu com as experiências e amadureceu. E isso está na conclusão, no futuro. Se ele conseguir sair aqui, ó, de tudo que ele tem que dar as costas e abandonar, principalmente a má conduta, e ele se dispor a amadurecer, a não usar mais máscaras, a não dar mais as costas para o sentimento verdadeiro, ele consegue mudar isso, ele consegue amadurecer, mas só depende dele ou dela querer, né? Essa pessoa já teve muitas perdas na vida, financeiras, emocionais, de amizades, de tudo. E se ele não amadurecer, né? Se ele agora não for o que a essência dele verdadeiramente é, amadurecer moral e espiritual, se elevar, não usar mais máscaras, né? Tem uma esperança muito grande aqui de um sucesso, de uma vitória para vocês nessa relação, de vocês finalmente cumprirem a missão que vieram cumprir como casal, um aprendendo com o outro, evoluindo e vivendo uma parceria bacana. Mas ele precisa, gente, deixar para trás o que tem que deixar, tá? E essa pessoa tá assim na sua linha de destino. Aqui tem os signos: peixes, forte aqui, peixes, aquário, peixes, aquário, peixes, aquário, Áries, leão, sagitário, tá bem forte, tem muito pausa aqui. Áries, leão, sagitário, câncer, escorpião e peixes, sendo peixes bem forte. Do ar temos espadas, aquário, espadas, aquário. Podemos ter forte gêmeos e aquário aqui, de ar. Então, Áries, leão, sagitário, câncer, escorpião e peixes, aquário e gêmeos. E de terra é que não tá muito forte, gente. Tá?
De terra não tá forte aqui. Pode ter de terra Capricórnio, mas também não tá forte, tá? Para esse montinho. Gratidão para você que escolheu aqui o primeiro montinho. Infelizmente, né, gente? Às vezes as pessoas que têm laço de destino com a gente não são o que a gente idealizou ou gostaria, né? Mas é o que é necessário para nossa evolução e da pessoa. Né? Deus sabe por que ele faz essas coisas. Mas a gente tem o livre-arbítrio, tanto você tem como ele tem, para ficar ou não juntos, cumprir ou não a missão nessa vida. Deus não obriga ninguém a ficar com alguém que não se modifica, que só traz sofrimento, que não amadurece. Né? Se você já fez a sua parte, tentou, apoiou, Deus não vai condenar você por você abrir mão, por você se retirar ali no 8 de copas, para renovar suas energias e você se preservar, preservar sua integridade mental, emocional e seguir outro caminho. Ó, quem escolheu a chave aqui do número 2, chave dourada. É triste, gente, porque parece que tem pessoas que passam muita coisa na vida e não aprendem, né? Repetem sempre o mesmo padrão. Por isso que a gente reencarna tantas vezes, né? Senão não seria necessário. Mentaliza aí você do 2. Quem está ligado a você pelo laço do destino? Ali mostrou muito forte alguém que já tinha alguma relação, né? Com a pessoa. Alguns até de bastante tempo, de um longo tempo numa relação. O sacerdote. A pessoa que está ligada a você pelo laço do destino, já vou começar pelo mais básico aqui. Pode ser uma pessoa que é uma autoridade, tá? Espiritual. Aí vocês adaptem. Ele pode ser uma autoridade espiritual. Ele pode ser o líder de uma seita, de uma religião. Eu digo seita, as pessoas já imaginam uma Ku Klux Klan, né? Não, gente, uma seita. Testemunha de Jeová é uma seita. Os Mormons, se não me engano, é uma seita. Então ele pode ser um líder de uma seita, de uma religião. Um pastor, um padre, um líder religioso, um pai de santo. Tá? Para outros, ele pode ser um professor de alguma coisa. Professor de teologia, de filosofia. Pode ser alguém que ensine alguma coisa. Um professor de algo. Até de um curso profissionalizante, que é o mais simples, de um curso, professor de escola normal, tá? Ou pode ser uma pessoa voltada à espiritualidade, como eu falei aqui, tá? Para alguns, não é obviamente para todos, porque a leitura é coletiva, pode ser uma pessoa já mais velha, tá? Não é uma pessoa jovem, tá? É uma pessoa que provavelmente de 30 anos para cima, ou até mais, de 40 para cima. Não é uma pessoa na faixa dos 20. Não, é uma pessoa já que já é um homem feito, uma mulher feita, no mínimo de 30 anos para cima ou de 40 para cima. Não é uma pessoa jovem, né? Para os poucos casos que for uma pessoa jovem, pode ser uma pessoa jovem de idade, mas ele já é bem maduro nas questões aqui mentais, de relacionamento, já é uma pessoa que tem uma maturidade, não é nenhuma pessoa com cabeça de adolescente, bobinho, não. Já é uma pessoa que sabe bastante coisa da vida, mesmo sendo jovem, mas é poucos aqui que eu sinto energia jovem. A maioria, como eu já falei, já é uma pessoa adulta e bem madura para alguns. O Papa, né, em alguns decks ele fala o Hierofante. O Hierofante, gente, é a palavra que vem do grego que fala aquele que explica as coisas sagradas, que revela a ciência sagrada. Então, ele pode ser uma pessoa voltada a essas áreas, né? Que explica, que ensina, tanto das coisas do mundo normal, como espirituais, filosóficas. Ele pode ser alguém aqui que lida com alguma ciência, que de alguma forma traz essa pegada mais
que envolve um pouco de espiritualidade, sei lá, uma ciência como uma física quântica, que hoje está muita coisa da física quântica misturada com a espiritualidade, né? Coisas de ciência que também levam ao conhecimento de Deus ou que constatam a existência de Deus. Não é nenhum ateu aqui para a grande maioria. Tá? É uma pessoa que pode ter fé, embora se não for de religião, não for um líder espiritual, é uma pessoa que é espiritualizada, é uma pessoa de muita fé. Tá? Na pior das hipóteses. Para muitos aqui, é alguém do seu passado, tá? Ou que você já teve um relacionamento, ou que você e ele já tiveram algum sentimento, mas não chegaram a viver uma relação, mas é do passado. Né? Alguém que você amou lá na infância, na adolescência, se afastaram, não chegaram a ter nada, mas é do seu passado. Ou alguém com quem você já namorou, noivou, foi casado, morou junto, teve uma relação do passado. Se tiver junto, gente, é alguém que você tá casado, se relaciona há bastante tempo. Essa pessoa que tá com você. Que aqui pode ter alguém que tá junto também, né? Porque aqui não tá mostrando para a grande maioria um afastamento. Mostra um afastamento emocional. Que não tá conversando, não tá falando, mas para alguns pode estar numa relação e para outros afastado mesmo. Nunca mais se falaram, nunca mais se viram, ou faz tempo que não se falam, ou terminaram, e para alguns pode estar junto. Mas se tá junto, tá um afastamento aqui emocional. Fala de outras coisas, mas não fala da relação. Mas tem muita gente que é do passado aqui. Tá? Que já teve uma parceria ou pelo menos já quis ter uma parceria. E por algum motivo talvez não teve. Tá? É uma pessoa, para todos os casos, que é uma pessoa gentil. Tá? É uma pessoa que procura ser gentil, educada. Para alguns, uma pessoa de muita fé, independente se é líder de uma religião ou não, mas de muita fé. Mas é uma pessoa que tem crenças limitantes, tem alguns preconceitos, tem alguma coisa conservadora que acaba gerando algum preconceito, mesmo que finja que não é. Algumas crenças limitantes, ou que vêm da criação familiar, ou da religiosidade, de como foi criado dentro de uma religião. Existe aqui alguns preconceitos, crenças limitantes. Para alguns pode ter um certo machismo, se é homem. Tá? E para alguns até uma certa hipocrisia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mostro certinho para todo mundo, mas não é tudo isso não. E para outros é uma pessoa correta sim, que busca ser sempre correta. Até mesmo por esses valores conservadores. Eu sinto as duas energias. Um pouco de alguns que são hipócritas, por essas crenças limitantes, preconceito, machismo. Tá? Até preconceito contra casal homo, ou ele, de repente, é uma pessoa que tem uma tendência homo e não se assume por essas questões. E para outros é uma pessoa do bem, sim, é uma pessoa correta, gentil, né? Que tem uma espiritualidade, uma fé grande. Tá? Para alguns, em todos os casos, mesmo que seja uma pessoa bacana, mas é um pouco teimoso. É Pedro, é a pedra, é a rocha. Tem uma certa teimosia. Às vezes acaba tendo uma certa rigidez, querendo que tudo seja do jeito dele, como ele quer, ou como ele idealizou. Meio teimoso, meio turrão. Tá? É uma pessoa que busca muitas respostas, né? Do porquê das coisas, por que eu tô nessa vida, qual é a minha vocação. É uma pessoa que reflete muito, analisa muito, pondera muito as atitudes. Se vocês estão se conhecendo, saiba que ele analisa muito você, tá? A sua conduta. Tome cuidado para ele não fazer uma pegadinha de dizer para você que ele, eu sou a favor de tal coisa. Aí você diz eu também e na verdade era um teste, ele é contra aquilo. Tá? Porque se está iniciando, conhecendo, começando agora, ou só conversando, ele está analisando muito você para ver se você é material para parceria, para casamento, para ter algo duradouro. Tá? Mas é uma pessoa, para a grande maioria no geral aqui, que é uma pessoa do bem, não é uma pessoa maléfica, tá? Só tem alguns casozinhos aqui que pode ter um pouquinho de hipocrisia.
No normal é meio teimoso? É, para todos os casos, mas todo mundo tem seus defeitos também. O ser humano, né, não é perfeito. Ele tem uma certa rigidez, intransigência, às vezes, de algumas coisas que ele teima naquilo, tem que ser daquilo, né? Vai tentar pregar aí o candomblé pro Papa para você ver. Ele tem umas convicções, às vezes, que mesmo sendo ultrapassadas ou conservadoras, o que só faz sentido na cabeça dele, mas ele teima aquilo ali, aquilo ali. Calma. Rei de Ouros é uma pessoa bem honesta, tá? Esse aqui é honesto, é uma pessoa de bem mesmo. Salvo alguns traços, às vezes, aí para alguns de hipocrisia, mas ele não é uma pessoa má, não. É uma pessoa correta, honesta no trabalho. Ó, Papisa, saiu o casal espiritual aqui, vocês dois. Se é casal homo, só adapte, tá? Mas é o casal espiritual. Aqui deve ter médiums, tá? Até você médium, ele médium, ou ambos médium, ó. Saiu aqui sacerdotisa, lua e sacerdote. É um casal espiritual. Mesmo que você não trabalhe sua mediunidade ou ele não, aqui é um casal espiritual. Ambos são médiums. Ambos têm dons espirituais. Ambos vieram inclinados à coisa do espírito, da mente, dos dons mediúnicos, paranormais, cura nas mãos. Tá? Até trabalhos mágicos aqui vocês poderiam desenvolver juntos. Tá? Aí você adapte, pode ser só você, pode ser só ele ou pode ser ambos. Provavelmente é ambos, tá? Porque é o casal espiritual aqui na mesa. Rainha de Paus. Tem uma intuição entre vocês aqui muito forte. Você e ele são pessoas muito intuitivas. Até com alguns dons psíquicos aqui. Ou mediúnicos. Só que é engraçado, porque ambos têm esses dons psíquicos, intuição muito forte, até premonição, dons de cura nas mãos, até para a prática de magia, mas ao mesmo tempo são ambos muito analíticos, muito da lógica e da razão. Só que você é mais da intuição e emoção, mesmo que você tenha um bom senso, uma análise, uma lógica muito grande. Né? Mas você seguia mais pela emoção e intuição. Ele, apesar de espiritualizado, ainda acaba priorizando mais a razão do que o sentimento e a intuição. Aqui tem um casal de místicos, ou de filósofos, ou de médiuns. Pássaros, ó, a espiritualidade de novo. Plano espiritual. Aqui não tem nem como não dizer que vocês têm uma ligação de destino, almas gêmeas. Porque vocês têm uma vibração muito parecida, energética, espiritual, mental. Até uma conexão mental vocês têm aqui, ó. Eu já vou explicar. Os peixes. Uma abundância de espiritualidade e intuição muito grande. Pode ter médium kardecista, médium umbandista, pode ter magos. Pode ter pessoas de religião igual, seja cristão, que religião que for. Envolve uma espiritualidade muito grande aqui em vocês. Aqui tem casais que são ligados mesmo, ó, de almas gêmeas. Tá? E outra coisa, tem muito dois aqui. Tá? Vocês estão vendo que é 2 pássaros, 2 peixes, o 2 da papisa, tá? A mediação do 2 com o 3, que é a ponte que liga, né? Então aqui, gente, não só almas gêmeas, pode ter chamas gêmeas, tá? Deixa eu tirar mais uma aqui que eu quero confirmar isso. Saiu aqui o consulente, não clarificou o que eu quero saber. Mostra pra mim, por gentileza, espiritualidade.
Não quis me clarificar as chamas gêmeas, mas eu sinto uma energia de 2 muito forte aqui, para alguns casos pode ter, tá? Chama gêmea. Para todos os casos, vocês vieram com missão familiar, de parceria mesmo familiar, construir família, inclusive ser parceiros até de trabalho, de desenvolvimento na área espiritual e mediúnica como parceiros. Vocês vieram para ter família ou serem parceiros em algo. E aqui está forte almas gêmeas, mas também, para alguns casos, pode ter uma minoria de chama gêmea, porque são muito 2, 5 e 5 de novo, 5, 5, 5, tá? 2 peixes, 2 pássaros, arcano 2. Tem muito. Então aqui, gente, é uma pessoa que é muito honesta no trabalho, tá? Se é uma pessoa que já se aposentou para alguns, ou ele já tem uma estabilidade financeira, ou tem um comércio, tá? Tem uma certa estabilidade financeira e estrutura, é porque ele conquistou tudo através do esforço do trabalho. Inclusive, essa pessoa que você mentalizou, ele tem o toque de Midas. Tudo que ele toca tende a prosperar. E o interessante é que ele dá conselho para os outros, para as pessoas crescerem na carreira, investirem em negócios. Ele dá bons conselhos nesse sentido e as pessoas prosperam. Se ele não está prosperando, é porque ele não está assumindo a missão que tem com você. Tá? Porque vocês aqui vieram cumprir uma missão. Isso é inegável. Então, se ele não está bem sucedido na carreira, no dinheiro, ele não tem uma situação estável, ele não tem um trabalho fixo, ele não consegue estrutura e abundância nisso, é porque ele está preso por não estar cumprindo essa missão com você. A partir do momento que ele for cumprir a missão que tem com você de parceria, de família, de serem 2 no trabalho, seja o trabalho concreto do dia a dia, ou um trabalho espiritual, mediúnico ou ambos, enquanto ele não cumprir isso, ele não vai ter essa estabilidade no financeiro, na carreira, etc. Para os que já têm, ele é uma pessoa aqui que conquistou tudo com fruto do trabalho, com empenho, com a dedicação. E lembra que eu falei aqui que eu ia falar que tem uma coisa mediúnica que liga vocês? Pois bem, aqui é o seguinte. Pode ter casos aqui que você sonha muito com essa pessoa, abundância de sonhos aqui, ó. Você sonha muito com essa pessoa. Na verdade, você não sonha. Vocês se projetam, tanto um como o outro, e se encontram durante o sono no plano espiritual. Se vocês estão brigados, afastados, separados, tá? Você encontra essa pessoa no plano espiritual quando dorme e ele também. Vocês se desprendem e vão se encontrar. Inclusive, a espiritualidade está dizendo aqui que para alguns casos vocês já desempenham uma função de ensino e aprendizado no plano astral. Como assim, Alana? Você se projeta, ele também, se encontram no astral e vocês trabalham juntos no plano espiritual enquanto estão dormindo. Ou vocês estudam no plano espiritual com espíritos superiores, em colônias de estudo. Ou vocês trabalham ajudando os espíritos de luz já no plano astral. Mesmo vocês estando aqui encarnados, vocês desenvolvem esse trabalho na projeção de vocês como parceiros. Vocês só não estão fazendo isso no terreno. No espiritual vocês já estão fazendo. Tanto aprendendo como ajudando, tá? Com os mentores mesmo de vocês. Com os espíritos de luz. Vocês já desempenham esse trabalho no astral, só não estão fazendo isso aqui no plano físico. E precisam fazer aqui no físico também. Tá? Aqui de novo a espiritualidade. Ó. É o trabalho que vocês trabalham projetados e aprendem projetados, mas também vieram desenvolver no plano físico. Tá? Me contem se você não sonha muito com essa pessoa, ou ele deve sonhar muito com você. Não é sonho, é projeção, vocês se encontram. Estão brigados, afastados aqui. Para o espírito de vocês isso não é nada. Tá? Outra coisa que tem aqui. Se você ainda não conhece essa pessoa, não conheceu ainda essa sua alma gêmea, você pode estar sonhando com uma pessoa muito corriqueiramente de alguém que você não conhece ainda no plano físico, mas você já se conhece. E você sonha, meu Deus, eu sonho sempre com esse mesmo estranho. Você está sonhando com a pessoa que vai chegar aqui no seu caminho, que tem um laço de destino com você.
mas você já conhece do plano astral. Para outros, você sonha com alguém lá do seu passado, que você não teve nada, mas você gostava da pessoa na infância, ou ele de você. E nossa, por que eu sonho tanto com essa pessoa, Ana? A gente nunca teve nada, a gente se gostava, mas não teve nada, nunca mais se viu. Nem nunca mais vi. Mas você sonha com ele porque você se encontra no plano astral. O laço de destino de vocês é tão forte que mesmo vocês estando afastados há muitos anos, só conheceu lá na infância e juventude, vocês continuam a se encontrar no plano espiritual. Tá? E aqui tem outra coisa, a mente aqui, ó, e a paranormalidade, o pressentimento. É engraçado porque vocês tinham ou têm até uma certa telepatia. Às vezes um pensa numa coisa, pensava numa coisa, liga e o outro tá fazendo aquilo. Tá? Já aconteceu comigo. A pessoa que era o meu ser de luz queria vender o imóvel, tá? Que ele tinha. E naquele dia eu acordei pensando em algo sobre o imóvel e mandei uma mensagem para ele sobre a questão do imóvel para vender. Se não me engano, eu estava fazendo um feitiço para ajudar a vender mais rápido. E no momento que ele atendeu, ele disse: eu estou no exato momento na imobiliária falando sobre isso. Então é uma conexão que tem essa coisa até meio telepática, mesmo sem querer. Ou então começa uma frase e o outro fala a mesma coisa na mesma hora. Ou um começa uma frase e o outro termina. Porque existe a conexão espiritual na projeção, existe a paranormalidade até na conexão do pensamento, da mente, do cérebro aqui, ó. Às vezes o que um sente, o outro sente. Ou às vezes um tem pressentimento do outro. Você acordou de manhã, teve um sonho e você liga para a pessoa e diz: olha, eu sonhei que aconteceu isso com você, toma cuidado. E a pessoa passa por um livramento daquilo, ou realmente aconteceu, era um aviso, uma premonição. Tamanha é a conexão espiritual e mental, não é só o espiritual, é a mente conectada. O paranormal de vocês vai muito além do comum, da coincidência. Entende? Aí você sente lá uma insônia, não dorme, sua mente não desliga, porque ele está lá pensando em você na insônia também. Ou ele está lembrando de você, do que vocês viveram, gostaria de ter vivido. E aí você tem insônia. Aí você sente um aperto no peito, um nó no coração, uma angústia, e às vezes é ele que está sentindo. Tá? Que é uma conexão muito forte. Aqui, essa pessoa que tem laço de destino com você, fisicamente, ele pode ter, prestem atenção, obviamente não vai ser para todos, tá? Aqui tem pessoas que um é mais velho do que o outro, ou tem a mesma idade, ou um é mais velho do que o outro, só que aqui não tá me mostrando quem é mais velho, tá? Porque aqui é um rei e uma rainha, então pode ter dois com a mesma idade, casais com a mesma idade, outros onde um ou outro é mais velho. Se não é mais velho, é mais maduro dentro das relações, tá? Mas vocês vibram muito igual, até na energia de rei e rainha. Mesmo que um seja mais novo do que o outro, mais velho. Mas tem muitos aqui que a idade é semelhante. Fisicamente, para alguns, tem o caso que sendo homem ou mulher, tanto faz. É uma pessoa de pele clara, é uma pessoa de cabelos castanhos mais para aloirados ou até cabelo loiro, tá? Ou que pelo menos na infância, né, já tinha um cabelo mais loiro, depois mudou, ficou preto, mas já tem uma família, uma raiz de pessoas claras, loiras, de olhos claros até, né? Para outros já pode ser um grisalho com loiro, grisalho com castanho. Para outros é uma pessoa de cabelo escuro, pode ser, se já é mais velho, um grisalho, né? Castanho escuro e preto grisalho. Mas já de pele mais morena. Ou é uma pessoa branca, mas bem bronzeada, mora perto de praia, perto de sol, então torna a pele mais bronzeada. Ou uma tez mais de índio, ou até de mulato, de mulata.
tá? Pode ser sim aqui. Oi, Frei Rogério. Mas não saiu estrela aqui. Tá. Frei Rogério tá dizendo o seguinte, para algumas pessoas pode inclusive ter sardas. Ou você ou ele. Aí eu disse, mas não saiu estrela. Para mim sinaliza estrela sardas, fisicamente. E ele disse, não saiu na mesa, mas tem sardas. Presta atenção na carta da lua. Eu não tinha prestado atenção na carta da lua que tem estrelinhas aqui, ó. Então ele disse, tem algumas pessoas que têm sarda, ou no corpo, ou no rosto, ou no corpo todo. Ou então, se não é sarda, são pessoas que têm muitas pintas no corpo. Pode ser você ou ele. Ele chamou a atenção porque eu estava falando das características físicas, tá? Aqui tem pessoas que não são gordas, mas são pessoas de estrutura grande. Para alguns casos, tá, gente? Não é para todo mundo, é específico para alguns. Pessoas que têm ossos grandes, ou uma pessoa grande, não é que é gordo, alto, não, é uma pessoa grande, estrutura grande, forte. Para alguns, não é para todo mundo. Aí ele está dizendo aqui que também tem pessoas aqui que têm hábitos noturnos. Ou trabalham à noite, ou gostam muito da noite, do luar, né? São pessoas que gostam, tem essa coisa da noite, acham mais bonita a noite do que o dia, ou rendem melhor trabalhando à noite, nesse turno. Ou desempenham, né? Coisas mais à noite. Para outros, ele está dizendo que pode ter pessoas aqui, ó, que moram em litoral, praia, mar, água, porque aqui além de sair a lua, aqui nessa carta das nuvens mostra o mar, ó, tá? E aqui de novo o mar. Então pode ter pessoas que moram perto de água, rios, lagos, mares, beira-mar, litoral. Tá aqui água de novo, ó, peixes. Ele chamou atenção nisso. Essa pessoa que você mentalizou, como eu disse, é uma pessoa honesta, é muito trabalhador. Mesmo que ele não dê a sorte de ficar muito tempo no emprego por causa dessas questões que eu falei, mas ele tem essa coisa próspera com ele. Se não está prosperando é pelo motivo que eu falei. Tá? E essa pessoa está querendo se libertar de algo. Para alguns ele pode estar num relacionamento. Tá? Porque o rei de ouros para mim no tarô sinaliza o esposo. E a rainha de ouros a esposa. Então ele pode ou ela pode estar num relacionamento que ele quer se libertar aqui, ó. Tá? Ele tá numa estrutura que ele quer se libertar. Ou ele tá num casamento que quer se libertar. Ou se ele vive aqui, ó, ancestralidade, numa família de pai e mãe e não tá com você, filhos, irmãos, ele quer se libertar. Se ele está numa situação financeira, numa estrutura financeira, ele está querendo se libertar, de repente terminar o casamento, aí tem que dividir patrimônio, tem que pagar pensão se tiver filhos, aqui não está mostrando. Mas existe uma estrutura a qual ele quer se libertar. Seja um casamento, uma sociedade, uma empresa, o que for. E aqui ele é uma pessoa romântica, por mais que você diga, o meu é um ogro, mano. Tá? Mas ele tem essa coisa romântica, embora seja muito pé no chão, signo de terra tá forte aqui, ó. Ele é teimoso. Aqui tem touro e virgem capricórnio muito forte. Apesar disso, ele é romântico, mesmo que seja do jeito dele, mais fechado, mais pé no chão, mais lógico, mas ele tem um romantismo. É uma pessoa carinhosa. É uma pessoa que, embora tenha dificuldade de falar dos sentimentos, mas ainda assim às vezes fala, às vezes declara do jeitinho dele, meio ogro, meio sério, meio fechado, mas ele fala. É um romantismo sem ser piegas e às vezes podia ser até um pouquinho mais flexível nisso, né? Mas como bom taurino, virginiano e capricorniano, né, gente? É difícil para essa pessoa expressar esse romantismo, mas existe. Né? Já imaginou? É mais perdido que um capricorniano querendo fazer uma carta de amor, né? Um taurino tentando escrever uma carta de amor. Né? É a coisa bem pé no chão. Virginiano tentando fazer uma carta de amor.
Mas ele tem esse romantismo. Podia ser mais flexível? Podia, mas ele guarda um pouco disso, mais turrão. É uma pessoa que ele pode ter, gente, uma certa vaidade aqui, ó. Porque aqui fala de vaidade, é o pavãozinho, o rei de ouros, né? Ele se acha um pouco. Às vezes se acha a última bolacha do pacote. E aí, por mais que ele tenha essa coisa meio contida, ele é meio chegadinho num flerte, tá? Mesmo que ele não traia, que ele seja fiel, porque aqui o Papa é fiel. Mas ele joga esse charme, né, gente? É a pessoa que não consegue evitar de jogar charme. Mesmo que ele não flerte totalmente, não paquere totalmente, mas ele gosta dessa vaidade de se sentir o centro da atenção, né? De saber que ele dá uma piscadinha sedutor. Tem isso nessa pessoa. Não é um cafajeste como o primeiro, mas ele tem essa vaidadezinha. Ele se acha um pouquinho, né? E aí acaba, ó, ou por rede social, né? Sobressaindo demais, e isso não é bom. É a pessoa que não consegue evitar de esbanjar charme. Mesmo quando ele não quer flertar, ele acaba fazendo inconsciente. É bem isso, tá? Mas não é o cafajeste. Aqui é uma pessoa que ele é fiel. Só tem que saber lidar com esse excesso de charme e às vezes vaidade que ele até não consegue. Acaba meio que até sem querer estimulando essa coisa meio de flerte, de paquera, mesmo ele não fazendo intencionalmente. E ele é meio se acha, tá? Um pouquinho se acha. Mas não é um narcisista que nem o primeiro mostrava ali, não. Aí aqui, a árvore. Essa pessoa admira e respeita muito você. E se ele já teve uma família, como você está mostrando aqui. Se não teve, ele quer ter. Talvez por isso ele quer se libertar aqui, ó. Tá? Tá tentando se libertar do que for aqui. Essa pessoa deve ter muitos amigos, tá? Porque é uma pessoa bem vista. Ele é uma pessoa bem quista pelos outros porque ele é muito correto, muito honesto. Então ele deve ter bastante pessoas, até em redes sociais, de amizade, ou até no círculo social, porque todo mundo vê ele como bom conselheiro nos negócios. Ele é uma pessoa que ele dá bons conselhos. Então ele deve ter muitas amizades, ou então sempre tem bastante gente no entorno dele ou dela. Tá? Mesmo que ele seja mais contido no emocional, mas ele tem essa coisa, né? De sempre atrair pessoas para ele por bons conselhos, boas orientações. Ele inspira confiança. As pessoas naturalmente confiam, contam coisas para ele, pedem conselhos dele ou dela. E já faz parte até da missão que vocês têm aqui. E ele é uma pessoa que ele visa uma parceria com você. Ele enxerga você também com esse potencial, você é discreta. Você tem uma moral como a dele, muito correta. Vocês vibram muito parecido até no espiritual. Vocês têm objetivos em comum de família. Vocês dois são conservadores. Tá? Você é mais flexível até, ele é mais turrão, mas são conservadores pelo que é moral correta, espiritualidade correta. Né? Visam, querem a mesma coisa, uma família estruturada, em paz, em harmonia. Vocês têm isso muito parecido, vibra muito parecido. Então as conversas são parecidas, os ideais, as aspirações, porque vocês têm missão, tá? Com você ele confia de olho fechado, né? Você é a amante que desperta aqui, ó, o desejo louco dessa pessoa, uma rainha de paus, o gostosão, a gostosona do tarô. Para quem já teve, já provou disso, ele sabe. Mas ao mesmo tempo você inspira respeito das outras pessoas porque você é muito correta, séria, você é sexy, num sorriso, num olhar sem vulgaridade. E com o parceiro você é um vulcão. Então o que essa pessoa poderia querer mais? Ah, Alana, a gente ainda não teve essa parte. Então essa parte você deixa passar, mas para quem já teve ele sabe que é. Né? Ou então ele sabe que você é uma pessoa intensa, apesar de recatada, do lar, séria, que as pessoas respeitam, admiram você, mas você tem esse sex appeal lá nas alturas. Você pode enlouquecer qualquer homem, qualquer mulher em 4 paredes. Você é o pacote completo, né?
Olha a abundância de sentimentos. Só que para muitos, ou ele ama você em segredo, ou platonicamente. Se ele está numa relação, ele fica amando em segredo. Para quem já teve um passado junto, ele fica sonhando, romantizando e se alimentando disso. Fantasiando, babando marshmallow. Para quem não teve, e ele não tem ninguém, ele fica idealizando e romantizando ter isso com você. Em abundância. Para quem está afastado e já teve algo, é muita saudade. Saudade doida. Tá? Se tem distância geográfica aqui, ó, 1 hora de distância, uma cidade, um estado, um país de distância, essa pessoa morre de saudade. Se não teve nada, sonha em ter. Se já teve, se alimenta disso. Se está numa relação, ama em segredo. Se nunca teve nada, ficou só no passado à vontade, a pessoa até hoje sonha com você. Mesmo que tenha sido lá na infância, um amorico de infância, namorico de adolescente, não ficaram juntos, não viveram. Até hoje você é presença constante, mesmo que ele esteja numa relação. Porque tem essa conexão fortíssima, gente. O que eu vou dizer? Tá? Olha aqui, ó. Se estão afastados, ele quer lutar por você, reconquistar, né? Se já tiveram algo. Se não tiveram, ele quer se empenhar para ter. Deixar o que tiver que deixar, se libertar do que for. Desapegar de pessoas, coisas, situações do passado, ceifar tudo e começar do zero com você. Esteja ele numa relação, esteja ele sozinho, seja um amor de infância do passado, seja que já teve algo. Essa pessoa vai lutar, vai investir com determinação para ter você na vida dele ou dela. Tá? E aqui de novo, vocês vieram de uma outra vida. O amor de vocês, a conexão, venceu a morte. Tá? Já é de outras vidas passadas essa conexão espiritual. Um sente o chamado para o outro. Aqui ele tem alguns arrependimentos, ó. Tá? Se vocês tiveram algo e estão afastados e a culpa foi dele, ele se arrepende. Sente frustração, culpa e gostaria de enxergar uma saída que talvez ele errou, agiu no impulso, tomou uma decisão errada, foi influenciado pelos outros, por familiares, por amigos, né? Ou ele não priorizou você, priorizou contatinhos, familiares, amizades, o que for. Ele se arrepende. E ele tem medo de perder você para sempre, em definitivo. Isso turba o coração e a mente dele, sabe? Ele tem medo de perder para sempre, de você não amar mais, de você não querer mais, para quem já teve. Isso traz até uma depressão, ó, uma tristeza muito grande, muita saudade que essa pessoa tem. O 5 de copa, gente, sempre fala, né? De uma frustração, de uma perda, de um pesar, de uma lamentação. Por quê? Porque decepcionou você, se decepcionou. Porque não investiu, se precipitou, escolheu errado, se arrepende, se culpa, agiu no impulso, tem vergonha até. Para muitos, ele pode ter não só uma preocupação com você, medo de perder de vez, mas ele pode estar num momento da vida dele onde ele está passando algo muito nebuloso. E aí ele não consegue enxergar o futuro com você com clareza pelo que ele está passando no momento, né? Mas ele quer, de todas as formas aqui, ele sabe que essa tempestade vai passar, só que ele não está vendo uma solução, ou para ele fazer as pazes com você como ele quer, ou dele se libertar o que ele tem que se libertar para ficar com você. Tá? E isso traz angústia, traz ansiedade para essa pessoa, traz até sofrimento aqui. Uma vergonha, talvez, de algo que ele fez ou deixou de fazer. E aí ele fica lamentando e não enxerga que tem 2 taças ali, ó. Ele fica focando só no problema, com medo, com preocupação, na angústia, na incerteza. Ele tá muito confuso aqui. Pode estar passando num vendaval na vida dele nesse momento. Ele pensa muitas coisas com referência a você, boas, ruins, saudade, lembranças, medos. Tá?
Inclusive, essa pessoa precisava desabafar até com alguém aqui para botar um pouco isso para fora, para essa ansiedade, esse sofrimento. Ou pode ser você que está passando isso, né? Pode estar espelhado aqui, né? Ele não consegue, gente, enxergar com clareza para aqueles que pisaram na bola como ele vai reverter. E aqui, ó, saiu você consulente. Se você é menina, só adapte, é você mais racional. Tá? E saiu a mudança. Mas aqui também tá me sinalizando, o Frei Rogério tá dizendo, o próprio ser de luz que você mentalizou, seja homem ou mulher. Você e ele. Você quer as mudanças. Que ele faça as mudanças, que ele venha até você. Se ele tiver que deixar país, estado, relação, o que for, para vir até você. Para alguns, se ele ficou indo e vindo, sendo inconstante, ou se você se sentiu decepcionada, magoada, iludida, ele precisa mudar isso. E ele quer novos horizontes e fazer mudanças. Ele está muito determinado a mudar o que for, até de cidade, país, trabalho, mudar a vida, o entorno, para ficar com você. Tá? Essa pessoa pensa muito nisso aqui, ó. Ele não quer mais ser um forasteiro, ele não quer mais ser um inconstante. Ele quer romper as distâncias geográficas para quem tem, né? Por mais que ele esteja lerdo aqui, lento, devagar, mas ele quer fazer as mudanças. Ele não quer mais esse distanciamento emocional, afetivo, ou até de distância geográfica de vocês, né? Ele pensa aqui em fazer as mudanças positivas. O navio é sempre uma mudança positiva, mas é lenta, é gradativo. Aqui ele se pergunta muito, por isso que ele pensa muito, ó. Onde eu quero chegar? É isso mesmo que eu quero para mim? O que eu quero para mim? Ele reflete muito, tá? E ele sabe que você está envolvida no que ele quer para a vida dele. Né? Ele não está satisfeito onde ele está, do jeito que ele está, com quem ele está. Ele quer esses novos horizontes com você. Ele quer uma família com você, se já tinha, retornar. É o navio, é a família. De novo, saudade, saudade. Para quem já teve o toque, o beijo, o carinho, ele se alimenta dessas lembranças e dessa saudade. Tá? Aqui para muitos ele pode ter ido para longe de você por uma questão de trabalho, de carreira, ou porque ele viajou por causa de familiares para ficar perto. Para alguns ele se afastou por algum motivo, fisicamente ou emocionalmente, tá? Se aqui você está conhecendo ou se relacionou com essa pessoa e agora está afastada por internet, aqui ó, é a mesma coisa, você só adapta. Né? Mesmo que não tenha tido toque físico, mas é a mesma situação. Porque aqui mostra que alguns ou era relacionamento à distância, ou se afastaram geograficamente, ou era uma relação com alguém pela internet, mas vocês têm a conexão espiritual. E ele sente isso, gente. Tá? Aqui, como eu disse, tem pessoas que podem morar perto de praia, ou no outro país, ou tem a ver com água. Tá? Essa é a pessoa que tem o laço de destino com você. Aqui também tem uma situação, como eu disse, não sei se eu falei, não lembro, mas pode ter tido familiares aqui que atrapalharam ou atrapalham, ó, tá? Porque teve fofocas aqui, ó, mexericos mesmo, tá? Ou de amigos ou de familiares que acabaram ou estão prejudicando ou prejudicaram a conexão de vocês. Para alguns ele pode ter até ficado dividido, né? Entre você e a família dele, seja uma família de parceira com filhos, ou seja uma família de pai, de mãe, filhos, irmãos. Porque saiu bem no meio aqui, ó. Tá? E ele ficou com muitas dúvidas, muito dividido, tem muito dois aqui. Aqui tem os signos de touro, touro, virgem, capricórnio tá bem forte, câncer também tá bem forte. Touro, virgem, capricórnio, tem muita água, câncer, escorpião e peixes com câncer bem forte. Aqui temos também
Áries, Leão e Sagitário bem forte. Só não tá forte nesse montinho os de ar. Tá? Não tá forte os de ar. Até tem ar aqui nas nuvens, mas não tá tão forte a energia. Tá mais forte Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Sagitário e Leão, e Câncer, Escorpião e Peixes. Sendo bem forte aqui, também Peixes, Escorpião e Câncer. Aqui tem filhos de Iemanjá muito forte, tá? Lua, Peixes e Navio e Iemanjá tá muito forte. Oxóssi também tá bem forte, tá? E Ansan são os mais fortes aqui, tá? Depois vocês me contem, gente, o que bateu, o que não bateu, a quantas anda a situação. E não saia aí sem se inscrever, deixar um like ou dislike, e nem que seja um coraçãozinho no comentário aí pra mim, tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.